Nesta manhã vamos para a edição das 9 com Nuno Domingos. Daqui a pouco tudo sobre o Portugal-Bósnia de logo à noite. O jogo concentra atenções no acesso ao Europeu de 2012. Para já, o incêndio já há 2 horas na fábrica e nos escritórios da Cicasal, no Conselho de Mafra. O incêndio começou perto das 7 da manhã. O presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca do Rosário, João Viva, ele próprio funcionário da Cicasal, descreveu há uma hora atrás na TSF que tudo começou na zona das embalagens. Não, começou da parte do encartonamento, da parte das embalagens, onde estão circulados papelões e aqui há produtivos de embalagens. Isso foi em segundos que se propagou à área da desmancha e da expedição dos frescos e que automaticamente pegou-se aos escritórios do Parque de Cima. Sabes como é que começou e a que horas? Ainda não há a noção. Começou cerca das 7h10, 7h15 para aí. Entre 7 e 7h10. Não posso dizer agora, porque também há relatos de um e do outro e ainda não falei com ninguém que estivesse próximo onde o presidente tivesse começado. Mas havia então trabalhadores dentro da fábrica a essa hora? Sim, a fábrica começa a noite toda. Não é vários setores, como é evidente. Mas naquela parte começaram a trabalhar, talvez às 7 horas. E quando começaram a viram que havia algum fogo, ainda conseguiram apagar com os extintores, mas não tiveram hipótese, porque as chamas e o fogo negro era de tal forma que eles não tiveram que abandonar aqui os seus bombeiros, não é? Pelo menos 3 corporações de bombeiros estão envolvidas no combate às chamas que continuam nesta altura com largas colunas de fumo bem visíveis. Não há registro de feridos. A Cicasal é uma das mais conhecidas marcas de enchidos e transformação de carnes em Portugal. França e Alemanha aumentaram o crescimento económico do segundo para o terceiro trimestre. A França cresceu 0,4% de julho a setembro, mais uma décima que até junho. A Alemanha cresceu 0,5% e reviu em alta o crescimento do segundo trimestre de 0,1% para 0,3%. Mas esta manhã há um registro crítico de um grupo de reflexão europeu e de um banco de investimento alemão que elaboram um barómetro da economia do euro. O Lisbon Council e o Banco Bilderberg consideram medíocre a qualidade da dívida pública francesa, pouco digna de uma classificação de 3 As, a nota máxima. De ontem ficou famosa a frase e posterior correção do Ministro da Economia sobre o fim da crise, ou o início do fim da crise, já no próximo ano. O Presidente da República, esta noite, na Califórnia, não falou de fim da crise antes do início da recuperação em 2013, mas com condicionantes. Espero que, no fim da execução do acordo de assistência financeira, e se concretizar as previsões feitas, Portugal esteja a crescer em 2013 e esteja com um grau de competitividade muito mais forte do que tem agora. Mas nós não dependemos apenas do trabalho que fazemos, dependemos também do trabalho que outros devem fazer, desde logo as instituições europeias, mas também aqueles países que são os nossos grandes clientes. A visita de Cavaco Silva aos Estados Unidos passou nas últimas horas por Silicon Valley, na Califórnia, perto de São Francisco, por várias empresas tecnológicas e também militares, mas também pela Universidade de Stanford, em Palo Alto, onde o Presidente chamou a atenção para o papel dos governos na explicação da crise aos cidadãos. Esta crise cria um problema na relação entre os governos e as pessoas porque implica medidas duras. Os governos têm tido também dificuldade em explicar às pessoas que algumas medidas são cruciais para ultrapassar os problemas. As indicações de Cavaco Silva numa aula dada na Universidade de Stanford, na Califórnia, no último dia da visita aos Estados Unidos. É hoje o Portugal-Bósnia, até ao último jogo, até ao último minuto, está em causa a qualificação para o Euro 2012, que vai realizar-se na Polónia e na Ucrânia. O jogo Portugal-Bósnia está marcado para o Estádio da Luz, mais logo à noite, vai ser acompanhado pela TSF. É um jogo que os bósnios querem fazer registar na história, seria a primeira qualificação para um campeonato, para uma fase final de um grande campeonato internacional. Já Portugal tenta marcar presença pela 5ª vez consecutiva, numa marcha que começou em 1996 em Inglaterra. Tudo vai jogar-se dentro do campo, mas até que o jogo comece, há uma dieta de alta competição para cumprir, Walter Madureira. Para um dia tão especial como o de hoje, o cozinheiro da seleção preparou uma emenda rica em hidratos de carbono, mas não só. E como quase todas as refeições,
Começa pela sopa. Os caldos de galinha, aliás, tendo em conta aquela expressão muito engraçada, não é? Que normalmente se ouve, de cautelas e caldos de galinha, não faz mal a ninguém e de facto nós temos que ter esse cuidado. Depois segue-se o frango grelhado com saladas e frutos secos, revela Luís Lavrador. Um bom cesto com frutos secos, o que já também não é novidade nenhuma para nós. Tendo em conta que os antigos, antes, nas horas e nos dias que antecediam os grandes momentos dos atletas da antiga Grécia, não é? Comiam amêndoas, pistachos, figos, uvas secas, etc. Mas antes do doce, que quase todos apreciam, vem a fruta. Vamos ter a fruta assada, principalmente, e vamos ter o arroz doce como a sobremesa predileta para todos os atletas. Obviamente, nem todos os atletas gostam muito, e também é uma sobremesa que, de alguma forma, enriquece, do seu ponto de vista físico e psicológico também, os atletas. E tudo isto, claro, acompanhado por bebidas. Há umas coisas atrás, um café, um chá, o que é normal, não é? Portanto, bastante hidratados, porque dada também o dispêndio físico, não é? É necessário realmente que os atletas se sintam bem hidratados, obviamente. Até a hora do jogo, Luís Lavrador vai ser tão exigente como o selecionador Paulo Bento é durante o jogo. Depois do apito final, há tempo para festejar com o que cada um gostar. Uns bebem champanhe, outros bebem vinho, outros bebem água, mas todos vamos beber um copo à conta da diferença de rocha lá que nós todos estamos a festejar. O Especial Desporto começa na TSF depois das 7 da tarde, o jogo tem relato às 9 da noite, daqui a pouco no Jornal de Desporto, depois das 9h30 mais tarde, sobre a preparação de Portugal em relação a esta partida decisiva. De ontem vem um resultado menos bom da seleção de Sub-21, que comprometeu ainda mais o acesso ao Europeu de Sub-21 de 2013, empate com a Albânia, 2 bolas. As coisas estão agora bem mais complicadas. O Ministro da Defesa anunciou na última noite no Parlamento o pagamento das verbas em dívida até ao final do ano, ao Fundo de Pensões dos Militares, e disse ainda que tem esperança de até ao final do mandato ser possível garantir as promoções dos militares sem aumento da despesa na defesa. Daqui até ao final do nosso mandato vai ser possível encontrarmos uma forma de podermos assegurar as promoções sem que isto tenha uma afetação no aumento da despesa. E por isso é que esta fórmula é uma fórmula que vai ao encontro que o senhor está a dizer, porque se era congelar do CUR, sem a hipótese de estudar seja o que for, o que nós queremos dizer é que o que temos de encontrar é a forma de elas não aumentarem a despesa e, se assim for, com certeza que será possível fazê-las. A TSF quis ouvir a reação do Coronel Manuel Cracel, Presidente da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, esta manhã, estas declarações de Guerra Branco ontem à noite na Comissão de Orçamento e na Comissão de Defesa do Parlamento. Ele lembrou que os oficiais não são escuteiros e considera que a progressão da carreira é uma questão estrutural e tem de ser respeitada. A estrutural, nem tampouco podíamos estar a falar disto. As promoções nas Forças Armadas acontecem sem que, em nenhuma circunstância, nós devêssemos estar aqui a conversar sobre uma questão destas. Quando muito, eventualmente, no âmbito de racionalização pode acontecer, as promoções poderem ocorrer em condições diferentes. Agora, congelar promoções, isso já cai no âmbito, até diria, do anedótico e do ridículo. Eu espero bom senso e considero que deve ser tratada com seriedade esta questão de promoções, porque já é tempo de os nossos governantes irem percebendo que os militares, embora sendo e pertencendo, estando sob a alçada da administração direta do Estado, não são funcionários públicos. Ponto final. E aquilo que não é igual não pode ser tratado como igual. Manuel Cracel, o Presidente da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, numa reação à proposta ontem avançada pelo Ministro da Defesa, Guerra Branco, a propósito precisamente das questões das progressões dos militares, um tema para resolver ao longo do mandato deste Governo. E nesta presença, na discussão na especialidade do Orçamento do Ministro da Defesa, houve também um assumir de culpas por parte de Guerra Branco. O Ministro acabou por admitir que não cumpriu o prazo para resolver os problemas
problemas nos estaleiros navais de Viana do Castelo, Ana Catarina Santos. Meia-culpa no Parlamento. O Ministro da Defesa assumiu perante os deputados que falhou uma promessa, disse que até ao final de outubro apresentava solução para os estaleiros de Viana e não conseguiu. Pois bem, é verdade que eu disse e não fiz. É verdade que contava que a Empordef pudesse ter dado até ao final deste mês também uma situação já definitiva, mas se eu quisesse desistir dos estaleiros já tinha anunciado que desistia. Aguiar Branco não quis comprometer-se com novos prazos, mas anunciou que as negociações em curso são sérias e credíveis. Há um conjunto de negociações que ainda estão em curso. As negociações são sérias, são credíveis e a Empordef, com a sua administração, pediu-me mais algum tempo para poder, em relação a essas negociações, ter um fim que desejamos que seja feliz. O Ministro da Defesa reconheceu que não vai ser fácil assegurar a viabilidade dos estaleiros de Viana sem o apoio internacional. A conclusão que se retira é que é necessário ter uma parceria e uma parceria internacional. Aguiar Branco espera que este tema seja abordado pelo Primeiro-Ministro Passos Coelho na viagem oficial à Angola. Ana Catarina Santos, a acompanhar a sessão parlamentar da última noite, na presença do Ministro da Defesa, Aguiar Branco, na reunião conjunta da Comissão de Orçamento e Finanças e também da Comissão de Defesa para discutir o orçamento para o próximo ano. O debate orçamental vai continuar esta manhã, com a presença de Paula Teixeira da Cruz, a Ministra da Justiça. É a primeira numa jornada maratona no Parlamento hoje, que vai também tratar, entre outras coisas, o orçamento da Segurança Social. Uma polémica que está para durar. Paulo Campos, o deputado socialista, e o antigo líder do PSD, Marcos Mendes, as declarações têm sido cruzadas, mas até agora ainda não houve um encontro cara a cara. Esta manhã, Paulo Campos, que foi secretário de Estado das Obras Públicas com José Sócrates, escreve no Diário de Notícias e diz na TSF que é tempo para um frente a frente com Marcos Mendes. Lança mesmo o repto para esse frente a frente. Diz que o espaço de comentário do social-democrata na TVI faz lembrar as conversas em família de Marcelo Caetano. A forma de fazer política sem contraditório, sem debate, é uma forma que acontecia há alguns anos atrás com as conversas em família. Essa é uma das questões. O artigo depois também se centra noutras matérias, nomeadamente dando respostas às questões, porque não fugiu essas respostas, e terceiro, perguntando porquê é que o Sr. Marcos Mendes está a levantar este problema neste momento. Está a levantar neste momento porque, enquanto governante, eu poupei ao Estado várias centenas de milhões quando sobrepus os interesses gerais aos interesses políticos, locais e eleitorais que o Sr. Marcos Mendes tinha em Aveiro quando se candidatou como deputado nesse distrito e prometeu um desvio de uma determinada estrada numa determinada situação. Um repto que para já fica sem resposta, uma vez que até agora a TSF não conseguiu contactar com o antigo líder do PSD, Marcos Mendes, nos contactos que tentou durante esta manhã. Há um bombeiro ferido no incêndio que está a ser combatido na Vila Franca do Rosário, na fábrica da Cicasal. Um bombeiro que ficou preso neste incêndio, ficou preso numa estrutura. É o que acaba de dizer à TSF o comandante distrital da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Elísio Oliveira. 88 bombeiros apoiados por 33 veículos oriundos de 17 corpos de bombeiros do Distrito de Lisboa estão a fazer proteção às disposições e, portanto, criando também condições para poderem entrar na área mais atingida, visto que a segurança aqui dos combatentes também é uma questão importante. Este incêndio teve início às 7 horas e 9 minutos e, portanto, continuam os bombeiros a efetuar o combate com o apoio quer da parte da Guarda Nacional Republicana, que se encontra no local, quer da parte do Serviço Municipal de Proteção Civil de Mafra. Falava um bocadinho na situação da proteção dos próprios bombeiros. Há alguma situação registrada até agora? Neste momento temos a informação de um bombeiro ferido, portanto não nos parece nada de grave. É uma situação que ficou com o pé preso numa escada, portanto mas ainda está num local a ser avaliado e não somos mais informações. Comandante Distrital da Proteção Civil de Lisboa, Elísio Oliveira, ouvido há instantes pela jornalista da TSF, Clara Rosário. Vamos lá para outras notícias que marcam também esta manhã no Domingos. O maior nevão do outono até agora está, esta manhã, a obrigar ao corte das estradas de acesso ao topo da Serra da Estrela. Do Ártico, uma notícia do desaparecimento de um navio russo no Círculo Polar. O cargueiro Capitão Kuznetsov tem 11 tripulantes a bordo, está desaparecido no Mar Branco depois de ter emitido um sinal de socorro
O navio estava a caminho de um porto no norte da Rússia para reparações. No Amigos com as notícias às 9 da manhã, daqui a pouco o trânsito, depois há todo o ensaio com Bruno Guerra. Estas e outras notícias em tsf.pt.